Capítulo 101 Encantados e enfeitados. O que estão fazendo aqui? Pergunto. Dou um abraço forte em Remy e meus braços quase não se fecham ao redor do seu corpo anzil, enquanto olho para aqueles cabelos crespos e escuros e os olhos verdes como uma floresta. Tenho a sensação de que já faz um ano que não o vejo, mesmo sabendo que só faz uma semana no máximo. Ele me abraça com a mesma força, para se afastar em seguida com uma piscada de olho. Eu disse que você ia me ver de novo, querida. Hudson revira os olhos e vem para junto de mim. Isso me faria rir se eu não tivesse acabado de forçar o meu exército inteiro a se transformar em pedra. Mesmo assim, ele estende a mão para Remy. É bom vê-los. Ainda não sei ao certo por que vocês estão aqui. Piso no pé de Hudson e digo por entre os dentes, não seja grosseiro. Mas Remy só ri. É legal ver que algumas coisas não mudaram. Mas outras mudaram bastante, não é? Ele olha para Flint com uma expressão séria. Lamento pelo que aconteceu com o seu namorado e com sua perna. Flint fica simplesmente encarando Remy, como se não soubesse o que dizer, e talvez não saiba mesmo. Ninguém na corte das gárgulas fez qualquer menção à sua perna, e quase todos nós fizemos bastante esforço para não falar a respeito dela também. Após certo tempo, ele simplesmente agradece e abaixa a cabeça. Gostei da sua perna nova, elogia Calder, envolvendo-o com um abraço com um aroma de jasmim e baunilha. Além disso, podemos enfeitá-la antes do nosso encontro. Encontro? Pergunta Flint. Enfeitá-la? Repete Eden, e parece que está precisando fazer um esforço enorme para não cair na gargalhada. Comprei uma pistola de cola quente e um balde cheio de pedras semi-preciosas assim que Remy viu o que aconteceu. Explica Calder batendo palmas várias vezes como uma garotinha empolgada, do jeito que sempre faz. Estou super ansiosa. Fique à vontade, então, interrompe Jackson bem irônico, que comece o enfeitamento. Vai ficar linda. Não tão linda quanto eu, mas... Ela dá de ombros, como se quisesse dizer o que mais pode ser. E isso é uma ótima pergunta, porque aquela mantícora talvez seja a pessoa mais bonita que eu já vi. E isso é um elogio enorme, considerando quem o meu consorte é. Por que não conta a ele sobre o encontro que você planejou? Pede Remy com a voz mais inocente que já ouvi o feiticeiro usar, e me preparo para a explosão de Flint. Comprei ingressos da pista VIP para a nova turnê do BTS quando eles vierem para Nova York. Vamos nos divertir bastante. Até comprei camisetas com a letra daquela música Butter para usarmos no show. As camisetas são enfeitadas? Pergunta Eden de modo disfarçado e fazendo Macy rir. Mas Calder a escuta. É claro que não. Isso tiraria o brilho da perna de Flint. E nós não queremos que isso aconteça de jeito nenhum. Jackson consegue dizer sem rir. O sarcasmo deve atingir Calder desta vez, porque ela olha para Jackson com os olhos estreitados, e eles logo se arregalam quando ela o percebe. Ora, ora, olá, moço. Cumprimenta ela enquanto enrola uma mecha do cabelo ao redor do dedo. Tudo bem com você? Ela está usando todo o seu sex appeal agora, e Jackson parece ao mesmo tempo um pouco estonteado e desconfortável. Dawood, por outro lado, parece bem perto de começar a uivar para a lua. Eden e Macy parecem tão enamoradas quanto na primeira vez que conversaram com ela também. Mesmo assim, é difícil culpá-las. Calder tem uma presença formidável. Com um pouco de pressa, na verdade. Jackson responde para Calder, olhando para mim como se quisesse andar logo. Aposto que está mesmo, pontua Flint por entre os dentes. O rosto recém-bronzeado de Jackson fica vermelho, e por um segundo tenho a impressão de que já está farto das alfinetadas de Flint. Mas no fim das contas, ele simplesmente aperta os dentes e fica mirando a algum ponto distante. E Flint faz exatamente a mesma coisa, mas na direção oposta. É uma situação nem um pouco ridícula. Volto a olhar para Remy, que observa as reações com um sorriso torto, de um homem distante de todo esse drama, alguém que é capaz de ver o futuro. Faço uma careta para ele, mas Remy simplesmente pisca o olho para mim, e isso faz com que Hudson revire os olhos com tanta força que eu ficaria surpresa se isso não lhe doeu. Você não respondeu à minha pergunta. Eu me dirijo a ele enquanto Flint e Jackson continuam a trocar farpas atrás de nós. Por que vieram aqui? Você vai precisar de mim para o que está por vir. E Calder insistiu em vir também. Explica ele, indicando a mantícora com um aceno de cabeça.
E vocês simplesmente vieram? Pergunto espantada. E ao mesmo tempo, nem tão espantada assim, por ele o ter feito. Sabe que vai ser perigoso, não é? O que isso quer dizer então? Eu deveria simplesmente abandonar você? Ele pergunta erguendo as sobrancelhas. Não é assim que a amizade funciona. Tenho certeza de que uma linda garota morena me disse isso certa vez. Ah, sim, mas o consorte da linda garota morena vai dar uns petelecos em outras coisas além da sua linha do tempo, se você não andar na linha. Comenta Hudson sem se alterar. Remy esboça uma cara de mágoa, mas há um brilho malandro em seu olhar que indica que ele gosta dessas discussões com Hudson. E claro, a expressão no olhar de Hudson revela que o sentimento é recíproco. É algo que me faz balançar a cabeça. Mesmo que eu viva 1000 anos, nunca vou conseguir entender esses confrontos amigáveis que tantos homens parecem curtir. Izzy faz um som para mostrar que está enojada. Por acaso vocês querem umas latas de chantilly e uma cereja para completar toda essa doçura? Ou já terminaram? Remy a fita e, em seguida, mede Izzy da cabeça aos pés, enquanto fica praticamente imóvel. Eu olho para Hudson com uma expressão confusa, mas ele simplesmente dá de ombros, enquanto os dois continuam a se encarar por vários segundos. Após determinado tempo, Izzy rosna e desvia o olhar, mas Remy continua a observá-la com um olhar atento. E isso só serve para irritá-la a ponto de sacar uma adaga e começar a lixar as unhas com ela. Como se fazer isso com uma lâmina afiada como uma navalha fosse a coisa mais natural do mundo. O que acha que vai acontecer quando dermos a pedra a Cyrus? Flint pergunta ao grupo. Deve ser muito ruim, se Remy precisou vir ajudar. Ainda não vi isso, ele responde. Simplesmente tive a sensação de que precisava estar aqui. Por isso, aqui estou. Izzy bufa e balança a cabeça antes de passar a adaga para a outra mão. Imagino que isso significa que Cyrus vai tentar nos trair, não acham? Indago encarando Jackson e Hudson. Depois de Izzy, que definitivamente não está sentindo o menor espírito de coletividade no momento. Os dois são os que melhor conhecem o pai. Acho que é seguro considerar que o nosso pai sempre vai tentar trair os outros, comenta Jackson. Belo eufemismo, Hudson ri, mas não há humor algum. Sempre pensei que ele faria isso, comento, e é por isso que acho que tenho o princípio de um plano em mente. Vamos ouvir esse plano então, sugere Macy. Acho que eu deveria tentar paralisá-lo e depois... Começo a falar, esquecendo totalmente que Izzy joga no time adversário. Essa é a sua resposta para tudo? A ironia praticamente escorre pela voz de Izzy e vem direto contra mim. Paralisar? E o que vai acontecer quando alguém não for paralisado? Isso ainda não aconteceu, Macy a lembra. Bem, desastres acontecem quando você menos espera. E às vezes as pessoas provocam desastres. Os olhos de Remy se estreitam. Você está pensando em fazer alguma coisa? Acho que isso depende. Você vai continuar fazendo perguntas idiotas? Ela rebate com uma careta. Ele não responde, simplesmente continua a fitar os olhos dela até que Izzy se vira para o outro lado, bufando. O que vamos fazer se ela for um problema? Pergunta Jackson com a voz baixa. Ela é perigosa demais para estar do lado de Cyrus, se ele vai se virar contra nós. Não se preocupem com isso, responde Remy após um segundo. Posso cuidar dela. Ah, essa eu vou querer ver, rosna Izzy. Há um toque malévolo no sorriso de Remy quando ele responde. Bem, então, por que não vem até aqui, querida? Aí nós vamos ver o que posso fazer. A única resposta que ela dá é fazer com que uma adaga passe voando a poucos milímetros da bochecha de Remy. Capítulo 102. Um anel e uma oração. Remy nem se abala. Em vez disso, simplesmente faz um gesto e gira a adaga enquanto ela ainda está voando. Em seguida, ele a manda na direção de Calder, que a agarra ainda no ar. Ah, que linda! Comenta ela antes de guardar a adaga em sua enorme bolsa de grife. Obrigada. Essa adaga é minha, diz Izzy, acelerando até onde ela está e estendendo as mãos para pegar a bolsa. Calder se transforma em um instante, com um grunhido grave e gutural, além de garras curvas e felinas que brotam de seus dedos. Isadora recua, surpresa, antes que Calder consiga acertá-la. Segundos depois, as garras desaparecem e Calder voltou a ter aquela expressão normal e sorridente no rosto. Da próxima vez, não jogue suas coisas fora se quiser ficar com elas. Ela sugere a Izzy, que olha para Calder e Remy sem saber direito quem quer surrar com mais força.
Remy simplesmente pisca o olho para ela. Em seguida, olha para mim e indica o anel que coloquei no dedo com um aceno de cabeça. Essa é a pedra divina? É sim, estendo a mão para que ele a veja. Achei que seria maior. É, já ouvi isso antes, comenta Eden. Remy dá uma risadinha. Que beleza. Ele ergue a minha mão para examinar o anel, mas seus olhos apontam para Izzy no mesmo instante. No começo, tenho a impressão de que ele está preocupado, e com razão, com a possibilidade de que a próxima adaga que ela atirar não erre o alvo. Mas tem alguma coisa acontecendo ali, e na quarta vez que isso acontece, alguma coisa parece clicar no meu cérebro. Olha que interessante, digo a ele quando me recupero da surpresa. Não tão interessante quanto esta confusão em que você se meteu, ele responde. Você usou mesmo a pior resposta do mundo para mudar de assunto? Pergunto. Uau, tem alguém aqui que adora julgar os outros, hein? Você nem imagina o quanto, intervém Jackson. Ei, eu encaro irritado. Do que você está falando? Só estou dizendo exatamente aquilo que vi, ele brinca. Acho que você está precisando usar óculos, então. Hudson está dando risadinhas a essa altura, assim como Macy e Eden. Até mesmo Flint demonstra o aspecto de um sorriso futuro nos cantos dos lábios. E isso me deixa tão feliz que reviro o cérebro a fim de encontrar uma alfinetada que possa dar em Jackson. Se esse tipo de diálogo com provocações amistosas é o que Flint precisa para se sentir como era antes, mesmo que apenas por uns segundos, vou fazer de tudo para dar isso a ele. No entanto, Izzy não parece tão preocupada quanto eu, porque ela interrompe aquelas brincadeiras com um rosnado. Por mais que esta reunião seja agradável, meu pai está esperando para receber o anel. A menos, é claro, que você queira se atrasar e ver o que vai acontecer. Eu não faria isso se fosse você. É para isso que servem os portais, Remy diz para ela. Podemos chegar à corte vampírica em menos de 1 minuto, querida. Não podemos não, retruca ela, interrompendo-o. E é fascinante escutar o sotaque típico britânico de Izzy se misturar à fala lenta e arrastada de Remy, com aquele seu sotaque sexy da região de Louisiana. Não vai haver nenhum portal, nós vamos voar. Ele ergue uma sobrancelha. Achei que você estivesse preocupada com a velocidade. O que eu quero é velocidade com precisão, diz ela. Ah, é mesmo? As duas sobrancelhas de Remy se erguem agora e um sorriso malandro cruza seu rosto. Vou me lembrar disso. Ela revira os olhos, soltando um grunhido de asco que vem do fundo da garganta. O que estou dizendo é que não confio em você para abrir um portal direto para a corte vampírica. Nem o conheço. Você pode me deixar no meio de algum deserto, em vez de me deixar perto da minha cama, que é bem confortável, e não vou aceitar uma coisa dessas. Por mais encantadora que seja a ideia de ver você viver a vida dos beduínos, garanto que o meu portal vai direto para onde precisamos que vá, responde Remy. E em relação a toda essa desconfiança, acho que seria bom você trabalhar um pouco essa questão. Nem todo mundo quer matar você ou foder com sua vida, sabia? Ele conclui retorcendo os lábios de modo discreto, claramente desafiando Isadora a continuar pressionando. No começo, tenho a impressão de que a cabeça de Izzy vai explodir. Tipo, literalmente explodir. Em geral, ela indica sua irritação ao estreitar os olhos ou repuxar os lábios, mas dessa vez seu rosto está vermelho, seus olhos tão estreitados que se transformaram em duas fendas e tenho certeza de que vejo fumaça sair pelas suas orelhas. Ela está furiosa e estou com medo do que pode acontecer a Remy. Hudson deve sentir o mesmo, porque mesmo enquanto começo a andar para entrar na frente de Remy, ele vem para se colocar na minha frente. Agora, pelo menos, ele vai ter de passar por nós dois para chegar até o feiticeiro. Não estou dizendo que ela não faria isso, mas pelo menos vamos ter uma chance de atrasá-la antes que haja algum assassinato ou outro tipo de violência. Mas no fim, ela se contenta em cruzar os braços diante do peito e encará-lo com um olhar superior. Nada de portais. E você acha que é capaz de me impedir, querida? Desafia ele. Cara, ela é um sorvedouro de almas, comenta Flint, e em seguida baixa a voz. Eu não ficaria provocando essa garota se fosse você. Remy ri, e depois de uma gargalhada enorme diz. Se acha que vai conseguir roubar a minha magia? Bem, boa sorte. Ele vira de costas, ignorando-a, e gira a mão no ar, traçando um círculo com rapidez. Com isso, um portal começa a se formar no mesmo instante.
Izzy acelera até Remy antes que eu consiga piscar os olhos e libera um gemido de surpresa quando ela ergue a mão e fecha o punho, exatamente como Hudson fez para destruir o exército dos esqueletos. Imagino que esteja tentando arrancar a alma de Remy do corpo, mas Remy simplesmente dá uma risadinha. Bem, isso vai ser divertido. Izzy fica boquiaberta, assim como todos nós, mas Remy a encara com uma expressão que diz: Isso é tudo que você consegue fazer? Que incrível! Exclama Macy. Geralmente preciso de vários minutos para conseguir criar um portal. Você só fez um giro com a mão e, bum, já criou o portal. Minha prima observa tudo com um olhar que mistura admiração e choque ao mesmo tempo, e eu entendo. Passei os 2 primeiros dias na prisão com Remy, agindo exatamente desse jeito, sem conseguir acreditar que ele era de verdade. Mas como é possível que... Izzy gagueja e tenho de admitir que até que é interessante vê-la ficar sem palavras. Eu tomava o café da manhã a 300 metros de 4.000 detentos treinados para me matar. Por isso, não pense nem por um segundo que você pode chegar perto de mim, levantar esse punho e me intimidar. A voz de Remy exibe o tom mais sério que já ouvi. Seus olhos estão distantes e, de repente, lembro-me de como me senti indefesa quando estava naquela cela com ele, e como ambos nos sentimos indefesos. Não me admira o fato de ele não estar brincando com a ameaça de Izzy. Espera aí, diz Flint. Isso aí não é uma fala daquele filme Questão de Honra? A expressão séria de Remy imediatamente se dissolve em uma de alegria pura. Você assistiu? Não é um filme incrível? Calder revira os olhos. Ah, pronto. Ele ama esse filme. O filme é fantástico, exclama Flint com um sorriso. Aaron Sorkin é o melhor diálogo que existe. Você quer me ver naquela cerca? Você precisa de mim naquela cerca. Remy faz uma imitação bem razoável de Jack Nixon e toca o punho fechado de Flint com o seu. Vamos nos reunir para uma sessão de filmes, eu e você, assim que dermos um jeito nessa situação que Cyrus criou. Topa? Com certeza, concorda Flint, e não consigo deixar de perceber que Jackson observa fixamente aquele sorriso enorme e bobo no rosto do nosso amigo, o mesmo sorriso que não víamos desde a morte de Luca. Quem é Aaron Sorkin? Pergunta Izzy. Um por um, nós nos viramos para olhar para ela, como se uma segunda cabeça houvesse brotado em seu pescoço. Ah, esqueçam, vou matá-lo também se ele se meter comigo. E todos nós explodimos em risadas. Todos menos Remy, que a contempla com uma expressão pensativa, e Calder, que parou de jogar os cabelos por tempo suficiente para estudá-la, como se Izzy fosse um experimento de ciências. Mas conforme as risadas vão perdendo a força, Calder declara: Gostei de você. A partir de agora, você vai ser minha melhor amiga. E isso faz com que todos nós caiamos na risada de novo. Até mesmo Remy dá uma risadinha desta vez. Após determinado tempo, as risadas perdem a força e Remy fita Izzy. Não fique tão incomodada, querida. Você está convidada para vir assistir ao filme com a gente. Ei, intervém Flint. Se você vai trazer alguém de fora, então também vou. Remy dá de ombros. Como eu sempre digo, quanto mais gente, melhor. Espero que essa não seja uma daquelas piadas que contam na prisão, comenta Hudson e Flint solta um gemido exasperado. Cara, isso não é legal, pontua Flint, mas ele está rindo. Mais uma vez, percebo que Jackson não consegue tirar os olhos dele. Definitivamente vamos ter de conversar sobre isso mais tarde. Mas antes disso... Só uma curiosidade, por que você é imune ao poder de Izzy? Pergunto a Remy. Remy continua a sustentar o olhar de Izzy e percebo que ela quer virar a cara e fingir que não se importa. Mas também está louca para saber. Provavelmente para descobrir um jeito de burlar a proteção e sugar a alma de Remy como a pessoa sanguinária que ela é. Depois de um instante, Remy pisca o olho para ela e replica. Ela tem um poder enorme, preciso admitir, mas já roubaram a minha magia uma vez. É preciso ser mais do que uma mera semideusa para conseguir tirá-la de mim outra vez. Semideusa? Jackson repete enquanto eu e os outros recuamos surpresos. Ele olha para a irmã como se à espera de que houvesse um letreiro luminoso em sua testa, com uma flecha apontada para baixo. Como é possível? Izzy dá de ombros antes de puxar mais uma faca do cinto e começa a limpar as unhas outra vez. É uma ação defensiva, pura e simplesmente.
E enquanto tento assimilar as palavras de Remy, Dawood fala pela primeira vez. Espera aí, Isadora é uma semideusa? Vocês não sabiam? O olhar de Remy é tomado por uma expressão de remorso, e ele se vira na direção de Izzy. Me desculpe, não vou falar mais nada sobre isso. O segredo é só seu. Do que está falando? Pergunta Jackson, olhando para eles. Quem é a sua... Isso não era sua conta, esbraveja Izzy. Por isso, pare de me atormentar, antes que você perca a língua. Quase explodo numa gargalhada quando vejo a expressão no rosto de Jackson. Izzy é uma pessoa horrível, mas parte de mim a admira também. Sei que tem um problema com limites, mas ela simplesmente exibe os seus como um arame farpado em um campo minado. Tenho de respeitar isso nela. Há mais alguma coisa que precisamos fazer antes de colocar o pé na estrada? Remy pergunta. Seus olhos estão bem atentos, como se já soubesse. E eu diria até que há algo reconfortante, mas ao mesmo tempo bem irritante, em ter um amigo que sabe o que vou fazer antes que eu o faça. Tem sim, replico com a voz tranquila. Tiro o anel do dedo e vou para junto de Izzy. E sob os olhares chocados dos meus amigos, eu estendo para ela. Mas eles não são as únicas pessoas que estão chocadas. O que está fazendo? Ela pergunta praticamente se encolhendo de medo da pedra divina. Por que está me dando este anel? Ela está tão horrorizada que quase rio, mas consigo me controlar. Sabe que esse anel tem poder suficiente para libertá-la de Cyrus, não é? Nem vem com essa, retruca ela ríspida. Por que está dizendo isso a ela? Pergunta Flint, que parece furioso. Mesmo assim, ele parece sempre furioso nesses últimos dias. A menos que esteja combinando sessões de filme com Remy, é claro. Porque ela merece saber que não vou julgá-la por dar o anel a Cyrus. Respondo encarando fixamente os olhos azul escuro de Izzy. E o que faz você pensar que me importo com o que você pensa? Rosna ela enquanto coloca o anel no dedo e um tremor balança seu corpo. Você não me conhece. Por que você vai dar esse anel ao seu pai para libertar os alunos de Katmai e vai se arrepender? Vai se perguntar, e se eu tivesse agido de outro modo? E depois vai ficar se sentindo culpada. O riso dela é gelado. Está maluca se acha que me importo com a liberdade daquela gente. Ah, eu sei que você não se importa com eles, mas você vai usar o anel para se libertar também. Digo. Sei que estou forçando a barra. Sei que estou prestes a me jogar em um daqueles limites que ela cercou com um arame farpado. Mas não me importa. Acho que ela precisa ouvir isso. E acho que todo mundo também precisa. Especialmente Remy, se o que desconfio for verdade. Mas parece que ele mal está me dando atenção. Mesmo assim, só me resta tentar. E é isso que eu faço. Você vai dar o anel para o seu pai, porque ele sempre desdenhou de você e a castigou por não provar seu valor. Imagino que tenha feito isso durante toda a sua vida. Ainda não está preparada para lidar com uma coisa chamada esperança. Por um segundo apenas, o medo toma conta dos olhos de Izzy, mas ele desaparece com a mesma rapidez com que surgiu, dando lugar à fúria. Você não sabe nada sobre mim. Talvez não, concordo. Mas a questão é a seguinte. Se eu der o anel a Cyrus, ele vai achar que conseguiu fazer eu me curvar aos seus desejos. Não teria sentido algum. Mas se você levar o anel de volta, vai conquistar o respeito dele. E talvez você se dê conta de que nunca precisou desse respeito. Se Remy tiver razão, você é uma força muito mais poderosa do que o próprio Cyrus é. E sem o anel. Você pode escolher um caminho diferente se quiser. As mãos dela tremem e tenho quase certeza de que ela está a ponto de puxar uma faca para me calar para sempre. Mas tenho de terminar. Se o que Hudson disse a respeito dela for verdade, Izzy merece saber que alguém a entende. Mas quero que você saiba que entendo o motivo pelo qual você não vai sair. Ou porque você vai dar o anel para aquele monstro e continuar por lá. Você não tem culpa. Qualquer pessoa no seu lugar faria o mesmo. Suspiro e olho para Hudson e Jackson antes de encará-la outra vez. Mas acho que você vai estar pronta para partir algum dia. E quando este dia chegar, quero que saiba que vou estar ao seu lado para ajudá-la. E os seus irmãos também. Jackson reage com o resmungo enfastiado, mas Calder e Macy o mandam ficar quieto. Por que está fazendo isso comigo? Questiona Izzy e percebo um tremor na sua voz que nunca ouvi antes. Porque alguém precisa reconhecer que você está tão presa na teia de Cyrus quanto nós. Respondo. Em seguida, ciente de que já pressionei demais, recuo um passo e enlaço o braço de Remy com o meu. Agora? Está pronto para encontrar o maior narcisista que existe? Ele ri.
Quem imaginaria que existe alguém por aí capaz de competir com Calder? Mas Calder simplesmente revira os olhos e agita os cabelos. A inveja é uma coisa muito indigna mesmo. A vaidade também, cutuca Izzy. Isso é para quem pode, devolve Calder, mas em seguida ela para regalando os olhos. Ei, acho que preciso de uma penteadeira nova, que tenha luzes, Remy. Vou lhe arranjar uma dessas assim que terminarmos aqui, está bem? Ele promete com uma risada. Está mais do que bem, está perfeito. Ela está lá juntas dos dedos. Agora, onde está aquele vampiro de quem vou arrancar as bolas? Comprei uma airfry novinha e estou louca para testá-la. Todos começam a rir, porque é impossível não o fazer quando Calder está empolgada. Enquanto caminhamos rumo ao portal que Remy deixou aberto durante todo este tempo, sem fazer esforço algum, percebo que Dawood, enfim, acordou do transe em que estava desde o momento em que Calder apareceu. Seu semblante lupino, tranquilo e estudioso basicamente se transformou naquele emoji com estrelas no lugar dos olhos, e é algo incrível de se ver. Estão prontos? Pergunta Hudson, chegando junto a mim do outro lado. Mais do que pronta, respondo segurando na mão dele. Está bem então, Remy abre um sorriso. Vamos explodir esse quiosque de picolés. E com isso, nós três somos os primeiros a passar pelo portal. Capítulo 103. Um sabor bem desagradável. E eu que pensava que os portais de Macy eram legais. Mas se os portais dela são BMWs, os de Remy são as Maseratis dos portais. Rápidas, elegantes e absolutamente lindas, com cores revoltas girando em nosso entorno. Seu portal nos leva diretamente à corte vampírica. Não há sensação de queda, esticamento, dor, nem pressão. Bastam poucos passos rápidos e estamos exatamente onde precisamos. Embora eu preferisse ter chegado do lado de fora da cela da masmorra em vez de dentro dela. Os alunos estão todos ali, pelo que posso perceber, e suspiro aliviada quando percebo que Cyrus manteve sua palavra e não machucou ninguém. Mikai, Rafael e Barian chegam correndo e puxam Jackson para um abraço coletivo. Cara, que bom ver você, comenta Mikai dando tapinhas nas costas de Jackson. Me dê um segundo e vou criar um portal para sairmos daqui bem rápido. Como você consegue usar magia dentro dessa cela? Indaga Izzy, e pela primeira vez eu percebo um toque de admiração em sua voz. Remy se vira para ela e pisca o olho. Acho que também tenho alguns segredos, querida. O barulho de passos descendo com agilidade pelas escadas invade a masmorra e não consigo ouvir a resposta de Izzy quando Cyrus aparece na porta da nossa cela. Você conseguiu? Cyrus pergunta, e não há mais frieza em sua voz, nem controle, apenas uma ganância pura e imaculada. Eu estaria aqui se não tivesse conseguido? Pergunta Izzy. Mostre-me. Ele exige com uma intensidade raivosa em cada sílaba, conforme faz um sinal para que um guarda abra a porta para ela. Izzy passa pela porta e ergue o anel com sua poderosa pedra laranja e Cyrus solta uma risada maníaca, verdadeiramente maníaca, antes de arrancar o anel da mão da filha e olhar para ele como o Sméagol em O Senhor dos Anéis. Juro que, a essa altura, não ficaria nem um pouco surpresa se ele chamasse o anel de meu precioso e começasse a acariciá-lo, também como o Sméagol. Meu estômago se retorce quando o vejo segurando o objeto que é capaz de transformá-lo em um inimigo ainda mais poderoso. Mas aperto os dentes e digo a mim mesma que não há alternativa. Quando as suas estátuas desapareceram, não fiquei nem um pouco preocupado, comenta ele sem tirar os olhos do anel. Eu sabia que você ia voltar com o que eu buscava, Isadora. Seus olhos continuam a fitar o anel com tanto desejo que Cyrus nem percebe como ela endireita os ombros, mesmo que de maneira bem discreta, ou como ergue o queixo ao receber seu elogio. Em seguida, ele faz um gesto com a mão e continua. Eu sabia que você conseguiria, e você sabe o que lhe aconteceria se não conseguisse. Ninguém fica surpreso ao perceber que aquele era um elogio vazio. Ninguém, com exceção de Izzy. Ela tenta esconder a maneira como seus ombros murcham, encostando-se na parede que está próxima e pegando uma adaga para limpar as unhas. Só quero agradar, pai. Com as portas abertas, nós logo saímos da cela. Jackson, Hudson, Macy, Eden e Dawood, assim como Remy e Calder. Mas quando o restante da ordem tenta nos acompanhar, Cyrus faz um gesto negativo e os guardas fecham a porta com força. Não está se esquecendo de nada? Pergunta Hudson com as sobrancelhas erguidas.
Cyrus não responde, e isso é assustador de um jeito totalmente diferente. Já vi Cyrus com vários estados de humor diferentes nos últimos meses. Agressivo, irônico, determinado, exibido, frustrado, mas nunca ouvi desse jeito. Nunca ouvi tão completamente obcecado por alguma coisa ou alguém, nem mesmo por mim, e olhe que ele me odeia pra valer. Depois de quase 30 segundos, ainda não conseguimos uma resposta, então decido intervir. Você se esqueceu dos alunos e dos professores. Você prometeu libertá-los, e não vamos sair daqui sem eles. Com isso, Cyrus ergue a cabeça e aperta os olhos ao me encarar. Esta é a minha corte. Ele afirma para mim com uma voz sem abertura para argumentação. E essa é a minha casa. Você sai quando eu disser que pode ir. E esquece o que eu mandar que esqueça. Neste momento, estou lhe dizendo para esquecer os alunos e ir embora daqui, antes que eu mude de ideia em relação a deixar que vá. Mas nós temos um contrato, exclamo e aponto para a tatuagem no meu braço. Sim, e você não cumpriu a sua parte do acordo, rebate Cyrus. Foi Izzy que me trouxe o anel, não você. Sinto um peso no estômago quando olho para o rosto dos meus amigos e vou fazer questão de pedir a Hudson que explique todos os níveis possíveis de um contrato mágico. No momento, só quero dar um tapa na minha própria testa. Como foi que deixei de perceber essa brecha? Bem, então acho que nós temos um problema, pai. Hudson dá um passo à frente, porque não vamos sair daqui sem eles. Uma expressão irritada perpassa o rosto de Cyrus. Bem, nesse caso, você pode voltar para a cela da masmorra com eles. Faça a sua escolha. Ele ergue a mão e os guardas vampiros na parede dos fundos começam a avançar contra nós. Ele pagou para ver o blefe de Hudson, e isso significa que estamos sem tempo e opções. Voltei de chegar perto bastante para poder tocá-lo e esperar que os outros pensem em um jeito de usar esta vantagem. Só de pensar na questão, já sinto a minha pele formigar, mas Cyrus não me deixou muitas opções aqui. Olho para Hudson e Remy, e fica óbvio que os dois sabem o que estou pensando. Hudson faz um sinal afirmativo com a cabeça, e Remy ergue as sobrancelhas como se dissesse, vá em frente. Será que você não está se esquecendo de alguma coisa? Pergunto me aproximando dele com cada palavra. Minha querida Grace, diz ele, embora seu tom de voz revele que não lhe sou nem um pouco querida. Você já me deu tudo o que eu preciso. Ele coloca o anel no dedo e percebo o momento em que ele sente o poder da pedra divina. Seu corpo inteiro estremece e seu rosto se ilumina com um prazer malévolo. Mas ele também está distraído. É isso que eu estava esperando, uma abertura para tocá-lo. Olho para Hudson a fim de me certificar de que está pronto para derrubar os guardas. Em seguida, coloco as mãos em Cyrus, bem quando Hudson agarra o guarda que está perto dele. Busco dentro de mim e toco no cordão verde com as costas da mão. Como eu esperava, Cyrus fica paralisado, mas percebo horrorizada que também devo ter tocado meu cordão de platina, pois os dois cordões ficam muito próximos para que eu me sinta confortável. E que paralisei tanto Cyrus quanto a mim mesma, juntos. Capítulo 104. Jogos de tabuleiro e babacas ao redor da mesa. Juro, esse cordão verde tinha que vir com um manual de instruções, porque a última coisa que desejo é ficar congelada no tempo junto a Cyrus. Tipo, quem diabos quer estar em algum lugar com este homem? E pior, presa na mente dele. Vou precisar me esfregar 1 milhão de vezes com lisoforme quando escapar daqui, só para me livrar dessa sensação pegajosa. Para ser honesta, estou surpresa por ele não estar gritando para que eu saia da sua cabeça, enquanto caminha pelo corredor de mármore negro com um traje que, imagino, deve ter sido o ápice da elegância há 1200 anos. Calças pretas justas, com uma espécie de meia cinzenta que lhe sobe pelas canelas, uma túnica preta e longa com bordados em prata nas mangas e na barra. Cinto e sapatos de couro preto e um manto prateado preso com um broche sobre o ombro esquerdo. Cada milímetro do seu traje e das botas que ele calça é perfeito, mas eu não esperaria nada menos de Cyrus. Mesmo no meio de uma batalha, nunca o vi com uma aparência que não fosse, no mínimo, perfeita. Não faço a menor ideia do lugar onde ele está indo, embora eu perceba que fica na corte vampírica. Mas ele está com pressa para chegar lá, andando tão rápido que quase preciso correr para acompanhá-lo. Após determinado tempo, chegamos a uma porta pesada de madeira no fim do corredor.
Cyrus a abre e passa por ela. É um espaço amplo, parecido com um escritório ou uma sala de reuniões. Mas conforme ele se aproxima da mesa no centro da área, percebo que estamos em uma sala de guerra. Há uma mesa redonda e gigante que domina o centro do cômodo, com um mapa incrustado na superfície e grupos de marcadores de cores diferentes espalhados ao redor. Vejo também um homem mais velho sentado diante da mesa, observando a situação com um grupo de criados em posição de sentido logo atrás. Quando me aproximo, percebo que ele listou o nome de cada tipo de paranormal em cada região, junto de suas fraquezas e da melhor maneira de conquistá-los ou eliminá-los. Porque, ao que parece, o projeto de dominação mundial de Cyrus não é nenhuma novidade. Quando a porta da sala de guerra se fecha, Cyrus tira o manto e o larga sobre o sofá mais próximo. Em seguida, arregaçando as mangas, ele se aproxima da mesa do centro do ambiente. Semi-escondida por uma enorme tapeçaria e uma escultura, a mesa se parece com o tabuleiro de um jogo bem detalhado de War. E acho que só isso já seria bem preocupante. Afinal, creio que 1000 anos seja um tempo mais do que suficiente para descobrir e eliminar todas as falhas que possam surgir em planos de dominação mundial, certo? Fez algum progresso? Cyrus pergunta ao outro homem enquanto se senta do lado oposto da mesa. Creio que sim, se olhar aqui. Ele para de falar no meio da frase enquanto olha para Cyrus. Você continua visitando aquela bruxa, não é? A voz dele deixa várias nuances implícitas. Como você sabe disso? Esbraveja Cyrus. Você está com uma... Percebo que ele está apontando uma mancha vermelha de batom na ponta do colarinho de Cyrus. Sim, bem, esta é a última vez que preciso me incomodar com ela. Já consegui o que queria. Ela está se tornando um estorvo de qualquer maneira. Não é assim com todas elas, majestade? O sorriso do vampiro mais velho é tão frio e malicioso quanto qualquer expressão que eu tenha visto em Cyrus. É você quem está dizendo, responde Cyrus antes de olhar com cara feia para um dos criados na sala. Diga ao meu lacaio para separar minha túnica azul, e diga para separar também um novo colete junto à túnica. A rainha e eu vamos jantar formalmente esta noite. Em seguida, Cyrus volta a observar o mapa e comenta. Estive pensando, Miles. Se concentrarmos nossas forças aqui, podemos eliminar a fortaleza da resistência de uma vez por todas. Quase me aproximo para dar uma olhada melhor no que ele está apontando. Começo a pensar que talvez ele não consiga me ver. Talvez eu tenha nos trazido a uma das suas recordações, não exatamente a um lugar. Será que ele não consegue me ver porque não faço parte da lembrança? Miles parece surpreso. Esse não é o vilarejo da sua esposa? Como ela vai reagir a isso? Deixe que eu cuido da rainha, retruca Cyrus. Tem certeza? Pergunta Miles. E é aí que percebo o quanto ele é importante. Não consigo imaginar que Cyrus aceitaria ser questionado por qualquer um dos seus subordinados. Você sabe o que vai acontecer se irritá-la. Cyrus se afasta e enche um cálice com sangue vindo de um decantador sobre a mobília revestida com couro, que se estende por uma das paredes da sala de um lado a outro. Delilah vai ficar bem. Aquela mulher é um cão raivoso que nunca esteve bem em um único dia de sua vida. Miles bufa. Nunca consegui entender por que você se casou com ela e misturou a sua linhagem pura com a dela. Até mesmo cães raivosos têm seus usos, responde Cyrus antes de tomar um longo gole de sangue. Sabia que ela bebeu todo o sangue de um grupo de aldeões naquela sua cidadezinha até deixá-los totalmente secos? Pouco antes de o pai dela vendê-la a você. Ela teve um acesso de fúria e matou um grupo inteiro de homens em uma única noite. Ele faz um gesto negativo com a cabeça. Essa é uma mulher que não sabe o seu lugar. Não sabe? O sorriso de Cyrus é mais frio do que jamais vi antes. E não estou brincando. Foi isso que fez com que você se sentisse atraído por ela em primeiro lugar? Agora é Miles que parece confuso, pois ele também se vira para se servir de sangue. Mas não o preocupa a possibilidade de que ela se vire contra você do mesmo jeito? Ela não é alguém que dá para controlar. É claro que dá. Acha que vou sentir medo de uma mulher ou de qualquer pessoa? Ele se inclina sobre a mesa e muda algumas peças do lugar no mapa, antes de olhar para Miles outra vez. Sabe que cães são criados para funções diferentes, não é mesmo, meu amigo? É claro, alguns são caçadores, outros são cães de companhia.
e alguns existem apenas para serem selvagens. Cyrus conclui por ele. Ninguém quer ter um cachorro desses em casa. Eles causam problemas demais para as crianças e os criados. Mas se você se preocupa com a possibilidade de ser atacado, se quer se defender, não há nada melhor do que ter um cão selvagem no jardim, não é verdade? Meu estômago se revira com a crueldade de tais palavras. O que há de errado com esse cara para comparar a esposa com um cachorro raivoso? Não sou fã de Delilah. O que ela fez com Jackson e o que ela deixou Cyrus fazer com Hudson e Izzy a marcam como uma pessoa completamente maligna, na minha opinião. Mas o jeito que Cyrus fala dela, ninguém merece isso do próprio marido. Nem há 1000 anos, quando as mulheres certamente eram tratadas de um jeito diferente. É desumanamente desrespeitoso. E é simplesmente horroroso de todas as maneiras possíveis. Ela é um cão selvagem que ele cria no jardim? Por um segundo tenho a impressão de que vou vomitar de verdade. Mas se eu o fizer, posso perder algum detalhe importante, alguma coisa que preciso saber sobre Cyrus e Delilah, ou sobre como consertar a situação e libertar todas as pessoas capturadas em Catmid de uma vez por todas. Assim, engulo a bile que sobe pela minha garganta e me concentro em tentar memorizar tudo o que puder desta conversa, porque enquanto olhava para a pedra divina, Cyrus devia estar pensando nestes momentos. Se nos trouxe até aqui, quando toquei o meu cordão de semideusa, é porque é importante para ele, para usar a pedra divina. E isso torna este momento importante para mim também. É claro, concorda Miles com um aceno de cabeça. Obrigado. Cyrus enche o cálice até a borda. Desta vez, não o baixa até engolir todo o conteúdo. Quando ele finalmente afasta a taça da boca, seus lábios estão tingidos de um vermelho repulsivo, que faz com que ele pareça tão louco quanto está acusando Delilah de ser. Pelo menos até que ele pega um pedaço de pano do aparador e enxuga a boca. Ele não se apressa, é como se organizasse os pensamentos, ou se preparasse para alguma batalha vindoura. Mesmo assim, após certo tempo, ele se vira para trás de novo e encara Miles, com um olhar tão escandalosamente inocente quanto é falso. Havemos de concordar também que não posso governar meu povo se for visto como alguém selvagem e incontrolável, ou mesmo raivoso. Eles já estão sob as ordens de alguém com esta mesma reputação, e a temem tanto que se aliaram com os humanos. Vai ser impossível levar nossa espécie para a luz se eu for temido. Devo parecer ser alguém calmo, razoável e forte a todo curso. Sou o líder respeitado e Delilah a minha rainha raivosa e implacável. É o cão que faz o que precisa ser feito, enquanto eu a seguro pela coleira. Capítulo 105. Só para gritar e sair. Meu Deus do céu! Assim como existe o mal, existe também o asco. Isso aqui é asqueroso, tanto que me sinto imunda só por ouvir. E isso é antes que Miles pergunte. E se ela quiser escapar pela coleira algum dia, meu velho amigo? Cyrus ri, mas não há humor algum na sua voz. Acha mesmo que sou tão fraco assim, que não consigo controlar meu próprio monstro? Não estou falando sobre controlar. Miles se debruça sobre a mesa e move algumas das peças azuis até uma parte completamente diferente do mapa. A questão é que até mesmo o mais forte dos homens às vezes acaba desviando os olhos do prêmio. Não sou um homem qualquer, responde Cyrus, enquanto estuda o mapa com um olhar compenetrado. Leva 1 minuto ou 2, mas ele pega as peças azuis e as deposita de volta no lugar onde estavam antes. Em seguida, pega várias peças roxas e as coloca no lugar que acabou de deixar vago. Acho que vamos conseguir manter um controle mais firme no norte se usarmos os lobos em vez das bruxas no penhasco do norte. Além disso, em breve tudo isso não vai mais ter importância. Finalmente tenho o que preciso para colocar os humanos em seu devido lugar e levar o nosso povo para a luz, de uma vez por todas. A bruxa está apaixonada por mim e agora está grávida. Quer dizer que o verdadeiro amor conquista tudo, então. Miles parece cético. Amor é uma farsa. Poder é tudo. E ela tem muito poder, embora seja uma tola por pensar em abrir mão dele para ficar comigo. Entendo. O rosto de Miles se ilumina com uma alegria perversa. E você tem planos para estar ao lado dela quando isso acontecer, é claro. Algo do tipo. Cyrus tamborila os dedos no tampo da mesa enquanto continua a estudar cada faceta do mapa.
Ela é uma semideusa que tem as cartas para vencer o jogo na mão. A chave para que alguém se torne um deus, e ela está pensando em abrir mão de tudo isso por mim. E como isso vai ajudá-lo? Miles faz um sinal negativo com a cabeça. Não seria melhor ter uma deusa ao seu lado? É por isso que você é o meu conselheiro de confiança, enquanto eu sou o rei. Você sempre pensa pequeno demais. Ele pega uma peça parecida com uma coroa e a move para um lugar diferente do mapa. Uma região que parece ser parte da Irlanda ou da Escócia, de acordo com os meus parcos conhecimentos de geografia. Mas não estou perto bastante para ter certeza. Porque, se houver uma maneira pela qual ela pode se tornar uma deusa, então, a mesma maneira existe para você. Exatamente. Cyrus aponta um dedo com uma unha bem cuidada para ele. E só preciso de mais uma coisa para conquistar meu objetivo. E isso é algo que terei em maio, daqui a 8 meses. Miles pensa por alguns momentos nas palavras de Cyrus, depois assente. É um plano, mas os humanos em Roma estão ficando agitados. Como vai manter aqueles grupos de caça sob controle por tantos meses? Cyrus move algumas das peças roxas para a Itália. Deixe que as bruxas despistem qualquer pessoa ansiosa por causa das mortes recentes. Há um bom motivo para mantê-las conosco. De fato. Miles se afasta da mesa e pega a própria casaca que está sobre uma das poltronas vermelho-sangue diante das estantes de vidro. Tenho uma última pergunta, Majestade, se me permite a ousadia. Nunca achei que você pudesse ser nada além de ousado, responde Cyrus. É por isso que eu o escolhi para ser o meu conselheiro. Uma honra da qual me orgulho muito, pontua Miles. Mas o que planeja fazer se Delilah descobrir esses planos, ou se souber o que houve com a bruxa? Ela não vai ficar feliz. Tem razão, não vai mesmo. Mas você sabe, às vezes não há outra saída a não ser sacrificar um cão raivoso. E você vai conseguir fazer isso, se chegar a esse ponto? Fazer? Cyrus ergue uma sobrancelha. Eu iria adorar. Inclusive, Ele continua falando, mas não ouço mais nada, porque de repente uma voz que vem das sombras diz: Ora, ora, veja o que temos aqui. Está se divertindo enquanto me espiona, Grace? Sinto meu coração pular no peito e começar a bater muito rápido, porque conheço essa voz. Ela aparece em vários dos meus pesadelos mais recentes. Significa que Cyrus, o verdadeiro, não aquele que aparece nessa lembrança, me encontrou. Merda, merda, merda. Acho que não houve tempo suficiente. Será que houve? Quanto tempo durou a conversa entre Cyrus e Miles? 20 minutos? 30? Mais? E isso aconteceu no mundo congelado no tempo? O que será que houve no mundo real? Qual é a proporção mesmo? 6 dias passam no mundo congelado, enquanto um passa no mundo real? Ou são 3 dias no mundo congelado para cada dia no mundo real? Não consigo me lembrar agora. Por que não consigo me lembrar? Vai me responder, Grace? A voz de Cyrus é grave e sibilante. Cada sílaba é um aviso. Cada som é uma ameaça, que faz o pânico bater nas minhas orelhas e o medo correr pelo meu sangue. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Não tive a intenção de espionar, digo a ele. Só vi você passando, só isso. Pense, Grace, pense. Há quanto tempo estou aqui? Pelo menos uns 30 minutos, decido. Foi uma longa conversa. Além disso, eles também andaram, beberam, tramaram e beberam. Acho que uns 30 minutos é uma boa estimativa. Isso resulta em quantos minutos no mundo real? Eu tomo muito cuidado, Grace, sussurra Cyrus. E meu nome é quase um sibilo em sua língua. As pessoas não me veem, a menos que procurem com muito cuidado. Sabe o que fazemos com espiões na corte vampírica? Uma imagem da mãe de Macy, da maneira que a vi da última vez, surge na minha cabeça. A pobre tia Rowena, encolhida no chão da masmorra, ferida, esquálida, mentalmente exausta, depois de anos e anos de tortura. O simples ato de pensar a respeito aumenta ainda mais o meu medo, mesmo que a raiva já comece a arder na minha barriga. E essa ameaça, combinada com a sensação de alguma coisa pontiaguda e parecida com uma lâmina que cutuca o meu estômago, me informa que o meu tempo acabou. Toco o cordão verde e nos levo de volta ao mundo real, no mesmo instante. O único problema disto? Durante o tempo em que fiquei fora, o mundo real virou completamente de cabeça para baixo.